Bom dia, família. Me chamo Célio Clarindo, especialista em dependência química, com mais de 15 cursos nas áreas de adicção, vícios. Também sou um adicto, alcoolista limpo aí há mais ou menos uns 14 anos e 6 meses. Vim falar novamente sobre a questão da codependência. Apresentar aqui um livro aqui do nosso grande psiquiatra, psicoterapeuta Augusto Cury. Ele fala sobre 20 regras de ouro para educar os filhos e alunos, como formar mentes brilhantes na era da ansiedade. Um livro altamente que eu recomendo a vocês, está aqui. Nos meus vídeos agora eu vou mostrar livros que vêm expandindo o nível de consciência da minha mente. Quer dizer, agora com 53 anos eu estou estudando como ser um pai, né, de verdade. Um pai de verdade, ele tem que impor limites, que fala sobre as 20 regras para educar os filhos. Ele fala sobre posicionamento, ele fala sobre separar aquela coisa do amigo e fazer o filho entender que daquele outro lado há uma referência a uma autoridade. E não se consegue, é claro que não há uma regra, né? Isso vai haver com desenvolvimento de experiências, né? Mas eu preciso buscar, tá? Colocar limites para saber quem é a autoridade e a referência. Muito da questão da ausência da família, sem perceber, uns por separação e outros por estarem trabalhando, entregam o cuidado dos filhos aos avós, tá? Os filhos acabam sendo criados sem a atenção. Gabor Maté fala que é especialista em trauma. Ele fala que o trauma não é aquele trauma que a gente conhece, né? Tem que acontecer algo muito grande. A falta de atenção, esse amor condicional, ele pode desorganizar, em alguns casos, tá? Desorganizar a psique. O filho, se ele tem um filtro de entender por que não tem a presença do pai, ele não vai entender, até porque ele está em processo de desenvolvimento. Ele não entende aquela ausência, se é por trabalho, se é porque um pai ou uma mãe estão inseridos em um contexto, né, de uma dependência, tá? O filho não entende a chamada de atenção, o filho não entende, ainda ele não tem esse filtro para poder entender, tá? Que às vezes a gente, pelas questões da vida, a gente não pode estar presente 24 horas. Né? Então, não estou dizendo que isso é o motivo, mas que há um estudo desenvolvido por um especialista em traumas, que até lá, futuramente, o filho pode desenvolver a busca dessa atenção não tida na infância, como em outras dependências, que podem ser o álcool, né, as drogas, a medicação, os jogos. Muito da nossa dependência ela tem a ver com a falta de conexão. Ela não é só a questão da dependência. Num tratamento e na análise que é feita pela equipe multidisciplinar, onde é feito um plano de tratamento individual, uma das prioridades desse plano de tratamento individual é ver questões, né, que aconteceram na infância, na adolescência, que podem ter gerado trauma. Às vezes não é na infância, mas na adolescência há um bullying, né, há a perda de uma namorada, tá? Há um luto de um ente querido próximo. Então, muito da questão da nossa dependência, ela tem a ver com essas questões que aconteceram, tá?
E o paciente ele está em tratamento para entender essas situações e voltar a ter essa conexão com ele mesmo. Tá? O que eu vejo é, novamente, tá? Toda vez que eu venho fazer um vídeo desse, eu venho motivado novamente pela falta de conhecimento da família, necessidade de controle e o sentimento de culpa. Tá? Eu vou estar falando do primeiro passo voltado para as famílias, né? Para a codependência. Eu admito a minha impotência perante, né, eu não poder mais controlar a vida do meu filho. Admitir a minha impotência perante eu não poder mudar ele. Amor exigente fala que só eu posso mudar a mim mesmo, tá? E quando eu mudo, as coisas começam a dar certo. Né? Então, movido pela a emoção totalmente disfuncional, tá? Porque o adicto ele também adoece a família, né? Ele causa processos de ansiedade, né? Processos de medo. Então, tudo isso também gera na família uma desorganização, tá? Com relação a parte lógica, a parte do discernimento. Tá? Então, muito da questão também dessa codependência tem a ver com um processo de infância do codependente. Né? As suas crenças, eu vejo muito assim, eu preciso ter ele do meu lado que eu tenho um amor para dar. A mesma coisa de pegar uma pessoa, tem as analogias, né? Porque senão não existiriam analogias. Jesus Cristo ele trabalhava com... Ele levava mensagem através de metáforas, ele levava através de analogias todo o seu processo, por isso que tem a questão da semeadura. Aquilo que eu planto, né, eu colho. Então, se eu planto, né, se eu planto abacate, lá na frente eu vou colher abacate. Se eu planto medo, eu vou colher o medo. Não vou colher segurança. Se eu planto o ruim, eu vou colher o ruim. Então, muito da questão de hoje, nossa perda de controle tem a ver com o processo de um plantio. Como é que você tem cuidado da sua horta? Né? A codependência é do mesmo jeito. Tá? O que é que eu venho plantando hoje? Tá? Eu tenho que plantar conhecimento, eu não posso plantar crenças disfuncionais. Tá? Crenças que não funcionam. Preciso ter do meu lado. Tá? A crença de que a força de vontade do ente querido ele é determinante no processo de recuperação. Se eu não tratar todas as questões que envolvem o motivo do uso, tem um prazo de validade para essa recuperação. É questão de tempo. Tá? É muito melhor a família buscar o conhecimento e ter o apoio de outros familiares que já cometeram esses mesmos erros para poder se fortalecer e saber da complexidade da nossa doença do que sentir um sentimento de culpa pela perda do seu ente querido lá na frente. Então, tem a questão da espiritualidade. Naquele momento que eu não vou buscar o meu relacionamento com meu Deus, a minha compreensão, que tem no segundo passo, então eu vou voltar para a família, que os 12 passos é voltado, mas também serve para toda a humanidade. Tá? Como é que está meu relacionamento com Deus? O terceiro passo, que fala de fazer a vontade de Deus e não a minha. Então, naquele momento que eu tiro o meu ente querido, movido, tá, pela minha lógica emocional totalmente disfuncional, eu tenho uma responsabilidade que algo vá dar errado. E com certeza, na maioria das vezes dá. Eu tenho mais de 10 anos que eu trabalho com dependência química e eu já vi casos de... Eu não vou falar dos casos, eu vou falar de um filme. O filme O Filho, ele tá na Amazon Prime. Você pode buscar ele, até com o Hugh Jackman,
um ator muito famoso. Ele, nessa história, tá? Que eu vou tentar baixar esse vídeo para depois colocar para vocês, mas ele tá na Amazon Prime, tá? Ele fala de uma família que internou o filho, e aí o filho, durante o tratamento, houve a visita e o filho pegou, os pais eram separados. Ele culpava muito o pai pela separação, porque o pai ele estava traindo a mãe. E aí eles tiveram que se unir novamente para poder ajudar o filho, porque ele estava passando por um processo, né, de dependência, né, de fatores, tá, emocionais, depressão. E aí eles internaram o filho. O filho, na primeira visita, o filho pediu para sair. O filho: precisa estar com vocês, né? Não façam isso comigo. A família, se sentindo culpada por ter sido ausente no processo de criação desse filho, não ouviu o psiquiatra estava presente na hora da intervenção e tiraram o filho. Quando ele chegou em casa, esse episódio é muito chocante. Essa parte do... né? Aqui é um spoiler, tá? Mas eu preciso usar esse exemplo para dizer a gravidade, né? E como é perigoso, tá? A família tirar o paciente sem ele, né, se tratar realmente nos vários aspectos que envolvem a nossa dependência, né? Porque ela é biopsicossocial e cultural e espiritual. Ela não é só a dependência em si, ela tem a ver com algumas questões da nossa personalidade, traumas, feridas emocionais, né? Comportamento aprendido, a parte compensatória, né? A questão da desregulação emocional, a baixa dopamina. Então há todo um processo que envolve o psicológico, problemas psicológicos, cognitivos, emocionais, familiares, culturais e espirituais. O filho chegando, tá? O filho chegando em casa, ele abraçou o pai e a mãe, disse muito obrigado por essa oportunidade. É a tal da chance, né, que o paciente perde. E aí, pela aquela dependência, né, e o sentimento de culpa, tá? Eu perco a noção da complexidade da doença. O filho foi para o quarto e com poucos minutos houve um disparo. Quando o pai correu e a mãe lá, o filho tinha tirado a sua vida, né? Não tinha sido tratada a depressão. Muito da questão da nossa doença, ela tem a ver na parte crônica, já um estado de depressão, onde eu fujo para a droga, né? Isso alinhado com a ferida, né? Aliás, em muitos casos eu nem entendo porque eu estou naquele contexto, né? Eu fui me envolvendo, tanto que no processo de tratamento de terapia eu vim descobrir realmente o que é que tinha por trás do meu alcoolismo. Eu pensei que era só a questão da falha de caráter, dos defeitos, que eu bebia porque queria, né? Pelas diversões. E aí, durante o meu tratamento, eu descobri várias questões que envolviam o meu alcoolismo. E é por isso, desse conhecimento que eu tive, e a firmeza e os limites que a família colocou das vezes que eu quis sair, que hoje eu estou limpo há quase 15 anos. E até hoje são colocados esses limites. Porque a família entendeu, a família foi tratada e além do tratamento, tá, ela colocou a ação nas coisas que ela ouviu. Porque não adianta só ir para as reuniões, tá, que são colocadas nas clínicas, e eu não colocar a ação. Não adianta. É aquela coisa da obesidade intelectual. Um termo que eu vi num aprofundamento dos meus estudos. A obesidade intelectual, eu me encho de conhecimento, mas eu não coloco prática. Eu não mudo. Tá? Eu estou naquela reunião,
ouvindo todo o aconselhamento de profissionais na área, como o terapeuta holístico, a pessoa que tem a dependência, né, o psicólogo, especialista em dependência química, o psiquiatra, toda a equipe multidisciplinar, mas eu continuo preso a um sentimento de culpa, tá? A neurociência, ela me explica, tá, que não adianta só eu ficar racionalizando sobre a questão da mudança. Eu tenho que colocar ação, eu tenho que praticar, eu tenho que desenvolver um outro caminho neural que não seja aquele da permissividade, da facilitação que já está enraizado. A neurociência fala que para eu mudar um comportamento eu tenho que começar a praticá-lo. Não adianta eu ficar conjecturando sobre ele. Né? A neurociência, ela veio realmente, não esquecendo de toda a abordagem espiritual, psicológica, mas essa compreensão sobre a falta de atitude, né? essa falta de tomada de decisão. Quando eu compreendo por que eu não consigo fazer isso, eu vivo numa crença que só basta eu pensar sobre a mudança e eu não consigo colocar a mudança. Tá? Foi estudando procrastinação, até para tratar esse efeito ainda que eu carrego dentro de mim, eu fico adiando as coisas, tá? Até no meu curso de psicologia eu estou aí um bom tempo aí que eu já poderia ter terminado e adiando, né? Algumas coisas dentro da minha vida, e aí eu fui estudar procrastinação, a neurociência explicou, e aí eu coloco também, que é uma característica do dependente químico e também do codependente, né? A gente fica adiando as coisas que a gente tem que fazer para agora, e o codependente fica adiando essa decisão de impor limites pelo sentimento de culpa, né? E pela necessidade de controle, que está também relacionado a questões da infância do codependente. Como a gente também tem nosso problema, né? É uma dependência com relação a viver a vida do paciente, onde ele não vai mudar, como eu já falei em outros vídeos. Ele não vai mudar porque você quer, tá? Essa mudança primeiro tem que partir de mim, ele tem que entender que não há mais negociação com a doença dele, tá? E aí eu tenho que começar a querer dizer o não, mesmo que isso doa dentro de mim. Mas eu tenho que começar a fazer alguma coisa, eu tenho que fazer ele entender que não há mais negociação com relação ao comportamento dele totalmente disfuncional, tá? Quando eu tiro o paciente de um tratamento, eu estou mostrando que para o paciente que a família ainda continua acreditando no meu discurso, né? Nas minhas manipulações, nas minhas vitimizações, e na psicologia, em terapia cognitiva comportamental, isso é um reforço negativo para o ente querido. Ele não vai mudar porque ele sabe que tem a família como refém. E a família não muda porque ela vive ainda presa a crenças, tá? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Se você ficou limpo de algum vício, não projete, tá, no seu ente querido. Cada pessoa é única, há um processo individual em cada organismo. Então, eu peço ajuda para você buscar esse conhecimento, tá? Essa crença é muito assustadora. Se você fica, porque eu fiquei livre disso, né? Porque eu bebia, eu fumava, Hoje, eu estou falando isso baseado em evidência. Eu não trago aqui opinião. Eu tenho medo da minha opinião, porque minha opinião fez eu morar na Zona, lá de Fortaleza. Né? Porque eu parei de trabalhar com opinião. Tá? Eu trabalho com evidência e muito estudo. Né? Hoje, o processo excitatório, né, do mundo, onde há um estímulo no córtex pré-frontal com relação à área tegmentar ventral e o núcleo accumbens, que é essa areazinha aqui, tá, que é responsável pela dopamina, pela tomada de decisão, ele está totalmente estimulante. Como eu já falei, né, em uma palestra, tá? Hoje eu não consigo ficar limpo como eu conseguia, porque nossa época era diferente. Eu estou com 53 anos. Não havia as redes sociais como há hoje. Não havia essas comidas ultraprocessadas como há hoje. Não havia esse estímulo do Instagram em que eles criam a ilusão de que todo mundo está bem e aí a pessoa
não está bem, e aí ela tenta se adequar a esse mundo totalmente fictício. Porque como o processo é individual, há uma investigação porque eu estou buscando essa recompensa hoje na droga. É um sentimento, é como se é como não. A droga, ela, de acordo com cada processo individual, ela nos traz de volta uma conexão, a um pertencimento que lá na frente não houve, né? Não houve. E aí eu vou desenvolvendo essa falta de conexão e eu encontro na droga essa relação, tá? E às vezes não é só o trauma, o mundo ele cobra que o normal é beber, curtir a vida, tá? Comprar carros de luxo. Então há outro tipo, para você ver, há vários viés, há vários vetores, a coisa é multifacetada, tá? Quer dizer, não está havendo tempo para que o paciente ele entenda quais são suas motivações, tá? E a questão do conhecimento sobre o seu processo. Porque a família, novamente eu friso, movido pelo medo, falta de espiritualidade, dependência emocional, né? Características da codependente, do salvador, onde eu vivo assumindo a vida do paciente, crenças disfuncionais, eu quero dentro de mim, o amor vai salvar ele, né? Ele precisa estar junto com a família. É a mesma coisa de eu pegar uma pessoa com depressão, tá? Pego uma pessoa com depressão, onde eu faço analogia a uma pessoa que tem deficiência física e pedir para ele andar, tá? Ah, mas eu consegui Você conseguiu, tá? Parabéns. Agora, no meu processo, hoje o mundo, ele desestabilizou todo o nosso sistema de recompensa. Há um livro chamado, né, O Mundo da Dopamina, tá? Falando sobre essa questão dos estímulos, tá? Rede social, excesso de telas, jogos online, a compulsividade por compras, porque eu quero estar bem arrumado, eu quero estar... eu tenho essa questão do pertencimento, porque o mundo está mostrando, tá? Então há vários estímulos que desregularam o sistema de recompensa. E fora as comidas, né? Tá? Fora as comidas ultraprocessadas, tá? Que depois eu vou trazer um vídeo falando sobre isso. Tá? As mesmas vias de recompensa dos jogos online, né? Do açúcar, eles são da cocaína. Né? Então, hoje, a nossa juventude de hoje, ela precisa de um tratamento onde eu sou tirado dos fatores de risco lá fora, que eram de proteção, mas agora são de risco, e eu preciso trazer ele para um confinamento onde ele está se tratando. Não sei qual é o problema. Para você ver, a codependência, o processo de adoecimento psíquico da família, ela impede de eu ver a verdade, né? Eu estou levando meu filho para um hospital para ele se tratar. Só que o tratamento dele não é uma enfermidade aparente, ele está dentro da alma. Ele está aqui, então aparentemente você não vê. Eu tenho certeza que se ele fosse atropelado, ou tivesse levado um tiro de alguma situação, você não tiraria ele, né, com a bala ainda, ou com um processo ainda de cicatrização, ou uma operação, algum tratamento de câncer. Mas como a nossa doença ela está inserida no contexto daqui, do cognitivo, ela não está aparente no contexto da alma, das nossas feridas, a família ela está preocupada, aquela questão da visão, ele com discurso, tá? A família ela não entende que aquilo é só uma capa. O Winnicott, ele fala sobre, um psicanalista, ele fala sobre a questão do falso self e o verdadeiro self. Essa questão essa questão da adaptação, que a gente tem que se adaptar para poder criar um personagem para se adaptar ao mundo. Né? Então, muito do processo terapêutico é de eu me conectar comigo mesmo e voltar a ser eu mesmo. Porque por muitas vezes essa adaptação, para querer me adaptar ao que a família quer, ao que o mundo quer, eu encontro nas drogas essa conexão perdida. Eu sou eu mesmo. Por isso que em alguns casos com pessoas, né, que são homossexuais, eu reprimo aquele sentimento.
eu reprimo essa orientação sexual. E só a droga ela vai trazer essa liberdade. E muitos outros, né, quando não tem a questão da orientação sexual, tem a questão da persona, de ser a pessoa caladinha e boazinha. Porque o pai passou e a família passou a vida toda dizendo que eu tinha que me calar, que eu tinha que ficar quietinho. Toda criança, ela é normal, ela tem que dar problema. Ela tem que ser danada. Ela está num processo ainda de se adaptar ao mundo. E aí eu fico gritando com a criança, eu digo que ela não vai ser nada, aí o professor diz, então naquele processo, uma falsa self, eu vejo que não vou conseguir nada sendo essa pessoa, então me calo, eu reprimo, né, esses sentimentos. Então, para você ver, eu estou falando de algumas questões aqui que são importantes no processo investigativo, né, com uma falsa self, um falso self, né, uma orientação sexual reprimida, um trauma que não foi bem elaborado. Um trauma não tratado, eu fico tendo uma resposta de como foi ele no passado. E ele sempre está voltando. Eu tenho um tratamento, no tratamento eu faço um processo de olhar para esse trauma e resignificar ele através do processo de psicoterapia, onde o TCC, tá, e a DBT, elas são altamente eficazes. A família não está esperando nada disso. A família está novamente vendo a aparência do paciente, ele gordinho, o discurso, a coisa mais linda do mundo, que por trás a família não entende que há características como manipulação, máscara, chantagem emocional, vitimização, elas são características que a gente adquire uma outra personalidade. E para eu sobreviver e defender a minha droga, eu vou mentir, eu vou manipular, eu vou me vitimizar, eu vou terceirizar. Se eu não tratar esses aspectos do adicto, da adicção, tá? Fora os traumas, eu estou falando do processo que a adicção ela nos traz, tá? De personalidade, em estar culpando os outros e o mundo pelo meu processo, eu sair de lá sem aceitar a minha realidade, eu vou recair a questão de não tem amor do mundo, da família, tá? Você não vai ficar com ele 24 horas, tá? Eu saio de lá sem tratar a grandiosidade, sem tratar a minha baixa autoestima, sem tratar do meu... E aí o paciente vê o quê? A família novamente fazendo o que eu quero, eu vou mudar por quê? Eu não vou mudar, tá? Eu não vejo a família mudando, eu tenho ela como refém, né? Processos que me impedem de usar é saber que minha família ela não vai ser complacente com minha doença de jeito nenhum, porque nesses 14 anos já me veio vontade. Só que vem o pensamentozinho, rapaz, se eu recair, tá? Eu não vou ter plano, não vou ter agradinho, né? Não vou ter apoio de família, eu vou perder tudo. Então, a autorresponsabilidade também é um fator que a gente adquire no processo terapêutico e na parte didática. Eu tô dentro do processo para estudar sobre a minha doença. Se eu saio de lá sem fazer os 12 passos, sem concluir meu 4º passo, a minha história de vida, né? Sem fazer o primeiro passo, o segundo, o terceiro. O primeiro é admitir a minha impotência perante minha substância. O segundo é admitir que agora eu preciso de Deus na minha vida, da minha compreensão. Não precisa de Jesus Cristo. Pode ser minha família, pode ser minha consciência. E o terceiro, sabendo que eu tenho que fazer as vontades de Deus e não as minhas egoístas, e que eu tenho que tomar uma decisão e implicar a ação. O 4º passo, né? Tratar todas as minhas feridas, tudo que aconteceu na minha vida e tratar meus ressentimentos, né? Ver a importância do perdão. Eu saio totalmente sem concluir um processo, tá? Onde eu ainda estou preso às fases do luto, né? Eu chego na negação, negando minha realidade. Depois eu vou para a raiva, depois eu vou para a barganha, para a negociação, né? São 5 fases. Vem a depressão também, que eu ia esquecendo. Eu sei que a última fase, a 5ª fase do luto, do meu comportamento da droga, ela tem a ver com aceitação. Quando tiro, eu ainda estou na negação em muitos casos. Ou estou preso à raiva, ou estou preso à barganha, né, a facilitação. Eu estou preso ainda a um processo de depressão, sem trabalhar a aceitação da minha realidade, que eu tenho uma doença e que eu não posso mais
né, fazer do meu jeito, nem usar minha substância e mudar meu comportamento em si, né? Eu vou recair. Não tem amor do mundo, tá? Que faça um adicto quando vem a fissura. Eu não trato gatilhos, tá? Quais são os gatilhos, tá? Não tem amor do mundo que faça eu pegar, dar o bolo em vocês, tá? E usar minha droga, porque a ferida ainda tá, né? Eu vou ter o acolhimento, tá? Mas eu não tratei a questão interna. Essa questão interna aqui, ela não tratada, eu volto a usar. Se eu não mudar a minha maneira de pensar, eu volto a usar. Se eu desconstruir as crenças que eu tenho aqui sobre a minha substância, tá? A minha visão que eu tenho totalmente distorcida do mundo, eu volto a usar. E não vai adiantar amor. Esse amor verdadeiro, o amor exigente fala, é não ser mais complacente com a doença, é deixar o meu filho se tratar e apoiar ele num amor equilibrado, né? Colocando limites, apoiando ele nas questões que ele precisa e não dando apartamento, dando carro, pagando as dívidas de droga, né? Deixando ele chegar na hora que quer, não tendo disciplina, porque ele vai voltar a usar. Então a importância da família, entender a importância do tempo e de todo o processo em si, que não é só a desintoxicação, né? Essa lei de 3 meses ela está falando da desintoxicação. Nosso processo não é desintoxicação, nosso processo é mudança, né? Mudança interior, mudança de estilo de vida, e os 12 passos e todo o processo psicoterapêutico, tá? Ele traz uma mudança de filosofia de vida. Só por hoje, muito obrigado, eu vou orar muito, que Deus trabalhe na vida daquelas pessoas que ainda estão presas a essa lógica distorcida, emocional, de que meu filho está lá só para ficar bem aparentemente, fisicamente, né? Nosso processo não tem nada a ver com eu recuperar os quilos perdidos e eu estar com a pelezinha. Ela tem a ver com um processo muito interno, interior e espiritual. Só por hoje, o seu processo também, família, também é espiritual, né? Além de quebrar essa questão dos seus traumas psicológicos que você está refletindo no seu ente querido e prejudicando o desenvolvimento dele, facilitando novamente a vida dele, onde não queira, tá, que algo pior aconteça, porque a realidade é essa. A nossa doença ela é progressiva, ela é incurável e ela é fatal. Muita gente se esquece que ela é fatal. Ela não tratada, ela pode me levar ao suicídio, como aconteceu comigo anos atrás. Tá? Eu manipulei minha família e 2 anos depois eu tentei suicídio. Sentimento de gratidão, tá? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Jesus esteja com vocês. Minha oração, nunca esquecendo de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Sentimento de gratidão. Tá?